Põe aí para gravar. Isso. Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu vou apresentar a Leila hoje para nós, apesar de ela ser a nossa conhecida, né? Mas da gente organizar aqui a nossa conversa. Antes de eu abrir, que daí a Leila já vai abrir a conversa com a gente, avisar vocês podem mandar no chat as perguntas. Se vocês quiserem me mandar individualmente, é só vocês me marcarem. Ou vocês colocam no chat e nós vamos acompanhando a ordem, né? E respondendo. Se for comentários, por exemplo, no chat tem aqui, boa tarde, né? Então, acho melhor vocês me mandarem as perguntas no meu, porque daí eu vou fazendo e vou passando para a Leila. Se a gente sentir, nós não estamos em tantos aqui, né, Leila? Acho que se a gente sentir que a conversa vai aquecendo, é só para eu poder disparar e vocês vão abrindo e perguntando. A gente tem organizado de escrever, porque às vezes é muita gente e toma muito tempo. Então, eu só vou pedir para vocês, quando vocês fizerem a pergunta, tentar ser mais direto na pergunta para a gente ter tempo para conversar, para discutir, né? Então, a gente aprender a fazer as perguntas com um pouquinho mais de foco. Mas, de qualquer forma, vocês podem tanto me escrever, como se a gente vê que está andando, a gente abre para vocês também irem já, vocês mesmos perguntam, né? Acho que pode ser assim, né, Leila? Não tem tanta Tá gente. ótimo. Isso, tá ótimo. Só se bagunçar, a gente bota tudo no chat. Se for fluindo, tá Daí a gente... ótimo. Então, tá bom. Bom, pessoal, hoje a professora Leila vai falar com a gente, né, sobre a metodologia formativa. Então, vou apresentar a Leila. Aqui acho que todo mundo já conhece bastante dela, mas acho que é sempre importante a gente abrir, né, a nossa conversa. Então, uma apresentação um pouquinho mais oficial. Então, a Leila é psicóloga, mestre em East-West Psychology pelo California Institute of Integral Studies, São Francisco, Califórnia. Ela tem a formação em psicologia formativa diretamente com Stanley Kahneman no Center for Energetic Studies em Berkeley, na Califórnia, onde a Leila acompanhou o Stanley todo o tempo, né, do tempo do desenvolvimento dele, desde que ela chegou, e fundou aqui no Brasil o Centro de Psicologia Formativa do Brasil, né, que vem desenvolvendo toda a formação da psicologia formativa no Brasil, seguindo, né, toda a relação e a construção que a Leila foi desenvolvendo com o Stanley durante todos os anos aí da formação dela. Eu acho que posso falar em meu nome, né? Mas eu acho que eu falo em nome de todos nós que estamos aqui com a Leila conversando, né, sobre psicologia formativa. Hoje a gente vai fazer essa conversa, que é sempre um prazer, né, a gente abrir mais um tanto, né, do pensamento sobre a psicologia formativa com a precisão que a Leila traz. Então, eu tenho um lugar mais de trazer aqui para a gente, em nome, acho que de todos nós, né, acho que eu posso falar assim, essa maestria, né, com que a Leila vem desenvolvendo e vem trazendo para a gente a psicologia formativa. Eu acho que a minha experiência com ela, acho que eu posso falar da nossa, né, é de uma precisão, de um foco, de uma organização. Então, eu fiquei pensando, vou falar que a Leila é uma mestre, né? Daí eu fui ler lá sobre maestria, e maestria é lugar de muito estudo, muito trabalho intenso, foco, resiliência e paciência. Então, acho que assim, a minha relação direta com a Leila nesses anos, né, que eu tenho ficado perto, e acho que de todos nós aqui, é dessa competência e dessa paciência, desse estudo, dessa seriedade. Então, é um prazer, né, Leila, abrir aqui para você hoje, em nome de todos nós, e a gente poder conversar aqui um pouco mais sobre a metodologia, tá bom? Gratidão. Muito obrigada pela abertura linda, afetiva. Para mim é uma delícia estar aqui conversando sobre algo que eu adoro fazer. Adoro estudar, adoro desenvolver, então vamos começar. Eu disse para vocês que eu não vou fazer uma apresentação, né? Então, a ideia é vocês trazerem perguntas, dúvidas, coisas que possam abrir uma conversa sobre o trabalho formativo. E daí a gente deixa a conversa acontecer.
A única coisa que é importante todo mundo ter em mente para começar a conversar é que o essencial do trabalho formativo é que nós somos capazes de aprender a nos influenciar, aprender a trabalhar com os nossos excessos emocionais, com as nossas dificuldades, com as nossas respostas aos desafios da vida. É um processo de aprendizado, de exercer uma influência voluntária sobre nós mesmos. E isso acontece ao longo da vida toda. Então, isso a gente tem que estar sempre pensando como algo que é o carro-chefe da psicologia formativa. E nós fazemos isso usando micromovimentos musculares voluntários. Não é um exercício de imaginação, não é um exercício de fala, não é um exercício mental, é um exercício anatômico-emocional, onde nós nos usamos muscularmente e desenvolvemos cada vez mais a conexão entre músculo e cérebro para formar novas possibilidades. Pronto, dito isso, vou ficar quieta aqui esperando o que vem do lado de lá. Leila, eu tenho uma pergunta que não é exatamente sobre o método, assim, os 5 passos, né? Mas sobre a visão formativa. Ela cabe aqui também? Cabe também. Tá. Uma coisa que me marcou há alguns anos foi, eu acho que foi numa discussão de caso clínico, alguma coisa assim, apareceu a palavra autossabotagem, que está muito em voga. E naquela ocasião você deu uma resposta que me marcou muito formativamente. Você disse, nós não usamos esse termo e isso não é da psicologia formativa. Na visão formativa, isso não acontece. O indivíduo está sempre não conseguindo fazer alguma coisa, ainda. E eu achei assim foi muito importante para mim assim, tanto comigo mesma, na minha relação comigo, né? E também na relação com os meus clientes. E aí eu queria saber se depois desses anos como é que você mantém essa resposta ou como você modula e abre o leque assim do seu olhar, da sua experiência em relação a isso. Eu mantenho a coerência ou eu mudei de ideia? Não, porque muitas vezes para manter a coerência a gente muda de ideia, né? Eu Mais também ou aprendi menos. isso. Naquilo que é essencial, não. Então, eu daria uma resposta um pouco diferente dessa aí, mas a ideia é a mesma. Sim, nós não usamos essa expressão, nós não trabalhamos com esse conceito que uma pessoa se sabota. Nós trabalhamos com conceitos de a pessoa ainda não aprendeu a fazer diferente, a pessoa não sabe como fazer de uma outra forma, quais são as forças operando que dificultam a pessoa completar alguma coisa que ela deseja, né? Ou o que está muito subformado na pessoa que dificulta que ela dê corpo, dê forma a algum projeto ou alguma atitude nela mesma ou na vida dela. Então, nós vemos a pessoa um ser em crescimento, em desenvolvimento, enfrentando dificuldades que às vezes são bastante grandes, e podendo aprender a fazer diferente. Agora, é muito importante a gente entender que muitas vezes a pessoa não sabe mesmo fazer diferente. A pessoa fica vivida, tomada por um padrão de ação que está muito estável na sua vida pela repetição e que, se ela não aprende a desfazer um pouco, a desestabilizar um pouco aquele padrão de ação, ela não abre a possibilidade de fazer algo diferente. Então, é um aprendizado
formando novas conexões entre a experiência emocional, entre o pensamento e a capacidade motora, e novas conexões no cérebro e entre cérebro e corpo para implementar um comportamento novo, né? Eu estou imaginando que você está se referindo a isso. Alguém quer fazer alguma coisa de um modo diferente e não consegue. Então, se diz... Isso é uma interpretação, né? A pessoa se sabota. Eu não vejo assim. Eu acho que a pessoa, de fato, não sabe fazer, não sabe como fazer. E pode aprender. É sempre uma possibilidade. Agora, às vezes, a pessoa vive um dilema somático-emocional. Duas forças operando ao mesmo tempo. Então, a pessoa escolhe ir para um lado ou para o outro. Mas se você trabalha somaticamente, se você trabalha corporalmente, se você trabalha juntando a postura corporal, a experiência emocional e a narrativa, isso vai ficando claro para você e para a pessoa. Então, a pergunta principal é o que a pessoa de fato quer formar para si. O que a impede de formar aquilo que ela deseja? Como ela pode aprender a influenciar um pouco aquilo que a impede? Que possibilidades aparecem quando ela aprende a modular o comportamento habitual? E o que ela faz com isso? Então, eu reitero, nós não usamos o conceito de autossabotagem, não usamos essa linguagem. E ouvindo você falar, essa questão do conceito mesmo, da visão, é muito importante e é muito bonito, Leila. Quando você fala, hoje, assim, uma coisa que brilhou na sua fala para mim é sobre a percepção das forças que atuam, né? E aí, quando você continuou falando no próprio trabalho somático-emocional, a gente vai ganhando intimidade com essas forças e sentindo e percebendo na gente, na nossa forma de se relacionar, né? Então, faz bastante sentido, eu adorei poder ouvir você falando disso. Obrigada. Todo mundo entendeu o que eu falei, gente? Ficou claro? Porque eu acho a pergunta boa e é uma oportunidade de a gente fazer um diferencial sobre a visão formativa e outras visões de abordagem psicológica. Né? É bem diferente. Posso pegar carona nessa discussão? Você trouxe que muitas vezes ocorre o dilema somático, que são forças que operam, que estão num dilema, não numa coerência, mas numa incongruência, né? Mas eu gostaria de saber, Leila, se tem diferença entre dilema e conflito na perspectiva formativa. A diferença seria de gradação. Né? Basicamente, de gradação. O conflito são forças opostas numa intensidade maior. Conflito? Sim. Teria uma intensidade maior do que o próprio dilema. Sim. Vou dar um exemplo de dilema. Uhum. Eu quero me organizar para fazer alguma coisa, X, Y, Z. Ao mesmo tempo, eu amo ficar na minha imaginação. Eu amo viajar no pensamento. Quando eu fico viajando no pensamento, tudo é possível. Tudo é possível, gente. No pensamento, tudo é possível. Não há limites. Né? Então, várias pessoas estão rindo aqui, cai a ficha para todo mundo. Em algum momento, todo mundo já viveu isso. Você descorporifica, ou seja, você se afasta do seu corpo, da experiência corporificada do pescoço para baixo e voa com a imaginação.
Quando você faz isso, você pode ter um grande prazer de imaginar um monte de coisas, porém, você não tem corpo para realizar aquilo que você quer. Então, aí pode se instalar um dilema. Descorporifico e curto imaginar todas as possibilidades que eu gostaria de formar para mim, ou me desorganizo, ir embora, volto a corporificar em mim, lido com os meus limites, porque quando você corporifica, você lida com seus limites. Nem tudo é possível. Algo é possível. E aí você vai lidar, de fato, com qual é a sua dificuldade, quais são os seus desafios, o que é que você precisa reorganizar para conseguir realizar alguma coisa. Tá? Então, esse é um dilema muito comum. Como eu disse uma vez, o sonho do nosso córtex cerebral é bater asas e voar. O córtex não quer ficar enraizado no corpo, gente. Porém, esse é o dilema. O córtex só existe dentro de um corpo. E para que nós usemos a nossa capacidade cortical para fazer algo, nós usamos o corpo também. Ok. Todo mundo entendeu isso? Muito bom, obrigada. Vou trazer uma questão dentro da... Ah, tá, tem uma pergunta aqui. Deixa eu fazer antes a da Elizabeth Ferrarelli. Como a psicologia formativa trabalha com a depressão e a baixa autoestima? Trabalhamos corporificando a postura da depressão e da baixa autoestima. Qualquer experiência subjetiva emocional está acontecendo em um corpo. Tem uma organização anatômica subjacente. Então, nós pesquisamos qual é a organização anatômica da depressão. Qual é a organização anatômica da baixa autoestima? Nós pedimos para a pessoa fazer a postura voluntariamente, para que ela também possa tomar conhecimento como ela se organiza corporalmente quando ela está deprimida. Até porque, a maioria das vezes, quando a pessoa está deprimida, a pessoa não se dá conta de como ela está. Ela não se tem, ela está vivida pela experiência da depressão. Mas a depressão tem um corpo. Na verdade, a depressão é uma organização em muitas camadas. Então, quando a pessoa começa a perceber qual é a forma da sua depressão, qual é a organização anatômica, corporal da sua depressão, a primeira coisa que acontece é que ela começa a formar uma relação com a depressão. E, nesse sentido, ela começa a ficar maior do que a depressão. Ela começa a conversar com a depressão. E nós trabalhamos com o ir e vir no contínuo das formas de depressão, diferenciando graus de depressão. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta assim, poxa, mas a pessoa já está deprimida, você vai pedir para ela intensificar? Sim, eu vou, um pouco. Não precisa ir muito. Mas intensificar voluntariamente alguma coisa é muito diferente do que ser vivida por uma organização involuntária. Então, quando a pessoa faz algo voluntariamente, mesmo que seja, por exemplo, o colapso, caso a depressão esteja organizada num colapso, é ela que está fazendo isso. É ela que está operando voluntariamente para desmontar voluntariamente um pouco mais da sua estrutura. E ela aprende que, da mesma forma que ela pode fazer isso, ela também pode desfazer um pouco. Então, é indo e vindo em graus da organização da depressão que nós vamos possibilitar a pessoa aprender a desfazer um pouco da organização da depressão e começar a perceber o que aparece para ela, o que muda emocionalmente. Quando a pessoa desfaz alguns graus
da forma da depressão, o que aparece? O que aparece em termos de sensações no corpo e o que aparece em termos de experiência emocional. Então, aqui também é muito importante a gente entender que a gente não desfaz a depressão de uma hora para outra, né? É uma organização complexa, é uma organização que se formou com uma função. Então, é algo que nós trabalhamos aos poucos em um processo. Então, o objetivo principal no início é que a pessoa aprenda que ela pode influenciar um pouco a experiência da depressão. Ao invés de querer eliminar a depressão num primeiro momento, eu posso me fazer um pouco menos deprimida. Eu posso aprender qual é a organização corporal da minha depressão, como isso me afeta, que sensações eu tenho aí, e quando eu desfaço um pouco, como isso me afeta, que tipo de resposta aparece para mim. Então, se você puder ajudar uma pessoa a ficar menos deprimida 10%, isso vai fazer uma diferença na vida da pessoa. Com a prática, indo e vindo, a ideia é que a pessoa possa ir desfazendo cada vez mais da organização da depressão. Tá? Agora, gente, é claro que a gente tem vários tipos de depressão, tem uma depressão momentânea, tem uma situação onde a pessoa é depressiva, tem uma situação onde é necessário usar medicação. Então, eu estou falando de modo geral para dizer como trabalhamos formativamente com a depressão. Mas existem várias possibilidades da depressão acontecer e em todas elas nós trabalhamos formativamente. Algumas vezes a pessoa não tem necessidade de entrar com o uso de medicação, outras vezes há necessidade de entrar com o uso de medicação. Então, isso é para ser também aprendido e avaliado. A baixa autoestima é a mesma coisa, é uma organização corporal. Existe uma postura da pessoa que tem uma baixa autoestima. E nós vamos atrás de qual é essa postura, como a pessoa está no mundo. Nem sempre é uma postura aparente. Muitas vezes nós temos aqui a organização em camadas. Então, a pessoa tem na camada externa um corpo social muito bem organizado, onde há uma estrutura, onde há habilidades sociais muito bem formadas, porém, internamente, a pessoa se sente com pouco valor. Então, isso só aparece também quando a gente começa a fazer os exercícios, começa a fazer a prática e tocar camadas mais profundas. Respondi? Elizabeth, você... Elizabeth Ferraresi, é você? Oi, sim, Leila, obrigada. Respondi a sua pergunta? Sim, tenho muita curiosidade, sim, para saber como que é trabalhado isso. Olha só, tem um filme que uma pessoa produziu em Berkeley chamado As Formas de Depressão e Pânico, onde o Stanley fala sobre como depressão e pânico são dois lados de uma mesma moeda, onde aparece no filme exercícios específicos para trabalhar com a depressão e onde aparece uma animação do que acontece internamente. Nós estamos em vias de colocar esse filme inteiro no Vimeo, mas ele tem em inglês no Vimeo com a minha voz em português. No YouTube ele está em inglês disponível. The Shapes of Depression and Panic. Então, você acha no YouTube. É bem interessante. E no nosso site tem a entrevista do Stanley sobre isso, depressão e pânico. Obrigada. Vou seguir. Elizabeth, tudo bem, Elizabeth? Agora que eu te achei aqui também em mim, eu já conheço.
Seguindo um pouco a linha que a Elizabeth trouxe, Leila, quando você fala bastante, né? Quando a gente faz a prática formativa, a gente faz a organização da postura daquele evento, daquele comportamento, daquela questão, daquele desafio que a pessoa está trazendo para si e nos colocando. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, que você já falou agora, falando da depressão, como a gente trabalha não na mudança do comportamento, mas na organização da postura desse comportamento, né? A gente trabalha destacando, né, a postura desse comportamento. E aí, junto, eu já queria fazer uma pergunta, se você acha que cabe, e agora se acha mesmo, agora abrindo aqui um pensamento, que eu estava estudando um pouco sobre ontogênese, e aí na ontogênese, na construção da vida humana, né, do corpo humano, eles falam que existe um processo de lentificação da maturação da própria forma humana. Ela vai lentamente se maturando, né, ao longo do seu processo vivo. E na prática formativa, a gente visita esse processo lentificado, né, da forma, né, como a gente usa a prática formativa para lentificar a própria organização da resposta. Então, queria juntar essas coisas, se você acha que cabe. Vamos por partes. A primeira pergunta, comentário, né? Todos nós, gente, queremos consertar as coisas, né? Todos nós que estamos interessados, que trabalhamos com gente, a primeira coisa que a gente quer é consertar uma situação. Quem trabalha formativamente, bem, não é diferente. Porém, qual é a forma da gente tentar consertar? Eu não vou usar a palavra consertar, porque o que a gente faz, na verdade, é reorganizar algo, né? A gente não vem com um antídoto, né? A pessoa está desanimada, eu vou fazer algo para animar a pessoa, né? Vou pedir para a pessoa dar 10 pulos, vou ativar o metabolismo e a pessoa vai se sentir mais animada. Vai. Mas isso não vai mudar o padrão de organização, as conexões neuromotoras, emocionais que a pessoa tem estáveis e que geram a experiência e a postura de desânimo. Então, como nós trabalhamos formativamente, nós vamos rastrear a postura muscular do desânimo. Quando você pede para a pessoa, faça o modelo muscular do seu desânimo, mostre como é a postura do seu desânimo, quando a pessoa se engaja nesse comportamento, gente, alguém está com o microfone aberto e está vazando o som. Quando a pessoa se engaja neste comportamento de se usar voluntariamente para fazer o modelo do seu desânimo, ela já mobilizou aí várias circuitarias cerebrais e corporais, e já está entrando em contato, aprendendo algo sobre o seu próprio funcionamento. Então, o próprio ato de fazer o modelo muscular do desânimo já traz conhecimento a partir da experiência vivida. E como supondo que nós estamos trabalhando com comportamentos habituais, comportamentos estáveis, que estão aqui há muito tempo, né? Então, como é um comportamento habitual e estável, ele é automático. E a postura corporal é automática. A pessoa simplesmente se organiza daquela forma involuntariamente. Automático, eu digo, é involuntariamente. Quando ela faz o modelo muscular do desânimo, ela está acionando a ação voluntária e formando as conexões, ativando circuitarias de voluntariedade nos músculos e no cérebro. Quando a gente pede para ela intensificar, né, 2, 3 passos aquela organização, ela vai tomando mais posse
da forma do desânimo, de como ela se organiza muscularmente, posturalmente, quando ela está desanimada. É aquele insight. Ah, é isso que eu faço. É assim que eu me organizo e que me sinto desanimada. É daqui que eu me sinto desanimada. Esse é o corpo do desânimo, essa é a anatomia do meu desânimo. Tem um corpo. Qualquer experiência emocional tem um corpo. Então, a gente busca rastrear o corpo para perceber como a pessoa se organiza e como ela pode desfazer um pouco. Quando você faz algo voluntariamente e intensifica, você também pode desintensificar. Quando você vai intensificando, você está aprendendo montes, montes. A gente não se dá conta do quanto a gente aprende, de quantas conexões novas nós estamos formando, associada à memória, associada a sentimento, a imagens, a experiências emocionais, associada a sensações e associada à ação motora, ao comportamento motor. Tudo isso fica ativado. Fora neurotransmissores, hormônios, tudo que você ativa quando você altera um pouco a intensidade de um comportamento emocional. Então, quando você vai e volta, você está alterando o seu metabolismo um pouco. Um pouco. Porém, esse um pouco pode gerar uma grande diferença na sua experiência. Se eu costumo andar por aí desanimada e eu desfaço, novamente, 10% do meu desânimo, isso pode fazer uma grande diferença na minha vida. Eu posso ter ânimo para fazer alguma coisa que há muito tempo eu não faço. E isso me faz sentir empoderada, duplamente. Que eu posso desfazer um pouco do meu desânimo. 2, que isso me torna capaz de realizar alguma coisa que eu gostaria de realizar e não tinha corpo antes. O que eu fiz? Eu formei um corpo para fazer alguma coisa. Está todo mundo me acompanhando, gente? Estou sendo clara? Então, novamente, com a repetição, com o ir e vir, rastreando o padrão corporal do desânimo, ou seja, intensificando o corpo do desânimo e desfazendo, eu posso formar novas possibilidades. Então, repare que não é fazendo alguma coisa que vai acabar com o meu desânimo. É fazendo alguma coisa onde eu aprendo como é o corpo do meu desânimo e como eu posso influenciar um pouco aquela experiência. Um pouco. Desfazer um pouco e receber a minha resposta. E aí trabalhar com aquilo. E aí poder usar aquilo na vida. Quando eu formo Leila 10% menos desanimada, como é essa experiência, que corpo é esse e como eu posso usar isso no meu cotidiano. Como eu posso aplicar isso no meu cotidiano. À medida em que eu aplico isso no meu cotidiano, eu vou estabilizando as novas conexões. Eu vou estabilizando o corpo novo. Eu vou pegando mais nas mãos aquele comportamento. Vou ficando mais íntima, tomando mais posse de mim, 10% menos desanimada. E à medida que eu repito, eu posso ir formando 20% menos e experimentar isso. É um processo. O que é importante é que é um processo e requer paciência, porque a gente não muda da água para o vinho em pouco tempo. Então, por isso que a gente chama de um processo formativo. Esse é o processo formativo. Eu vou, aos poucos, reorganizando um modo de estar no mundo. Isso quer dizer reorganizar uma postura, uma experiência emocional, um padrão de pensamento e um comportamento, macrocomportamento. Todo mundo entendeu isso? Porque é bem importante. É isso,
que vai junto com o que eu falei antes, né? A pessoa, por exemplo, chega deprimida e a organização da depressão é um colapso. Puxa, mas você pede para ela intensificar o colapso? Sim, um pouco. Não é muito, é um pouco, para que a pessoa adquira voluntariedade na postura involuntária, para que ela comece a tomar posse. E nesse ir e vir, indo e vindo, a pessoa desfaz graus do desmanche, graus do seu padrão de desmontar a estrutura. Então, ela forma algo novo. Ela forma um novo modo de estar no mundo, com um pouco mais de corpo. Corpo que eu digo a estrutura, tônus, excitabilidade, o que quer que apareça, porque para cada pessoa vai acontecer algo um pouco diferente. Então, o que quer que apareça quando a pessoa faz a prática com o seu padrão de comportamento. Eu quero, antes de passar para o próximo tema que a Denise trouxe, eu quero só saber que está todo mundo entendendo isso. Gabriel, quer dizer alguma coisa sobre isso? Ok. Então, eu queria te perguntar, por experiência própria, né, que eu saí de um colapso bem grande, né? Mas depois de algum tempo de trabalhar essa intensificação do colapso, mais ou menos em variações, em algum momento entram formas mais estruturadas. Você entra a experimentar, a fazer formas com um pouquinho mais de estrutura que as que vão para o colapso. Mesmo que elas não sejam derivadas do colapso, são formadas através de um pedido, né, que foi pelo menos a experiência que eu tive. Não são derivadas. Você vai organizando isso à medida em que você desfaz graus do colapso. Então, isso que eu te falo. Em algum momento me foi pedido a eu fazer mais firmeza, por exemplo, na minha pelvis, a fazer mais firmeza na minha barriga ou nas mãos, que me produz um corpo de mais potência, de mais expansão, que no começo era estranho, era esquisito. Isso, mas isso aí é desfazer graus de colapso. Porque quando Entendi. você A mim me dá a sensação que o colapso era para baixo, e quando eu começo a ir para cima, de onde eu já estou, já não é mais colapso, eu começo a formar um corpo mais potente. É desfazer graus, porque parte da estrutura colapsada é você não ter nenhuma firmeza embaixo. A barriga e a pelve inflam, e você nem sente que estão lá, né? Você não tem a experiência de um contorno. Então, quando a gente faz um pouco de firmeza embaixo, um pouco de firmeza nas mãos, você está desfazendo um pouco do colapso, sim. Sim. É que eu recebia isso como corpos novos e não de desfazer, digamos assim. A ideia é desfazer. Entendeu? É como se eu tivesse 3 graus para baixo e 3 graus para cima, é o que eu definia em mim, isso, né? Sim, pode ser, mas é o contínuo do colapso. Né? É o contínuo do colapso. É do colapso até o desfazer do colapso, o máximo que é possível naquele momento. Aí, quando você desfaz o colapso, você vai formando o quê? Um corpo com mais estrutura, tá? Com um pouco mais de tônus. E aí você recebe respostas que vêm dessa organização anatômica, que são diferentes. E estranhas no começo, quando estava total no colapso, né? Muito estranhas. Sim. Muito bom. Depois eu vou voltar nessa questão do estranhas, tá? Me lembre depois, que acho que é legal também conversar sobre isso. Então, voltando à outra pergunta de Denise. É uma pergunta bem grande, então eu vou falar um pouco, mas eu não vou cobrir tudo que ela abriu, porque ela abriu um portal. A pergunta traz 2 corpos, né? Traz o corpo herdado e a prática formativa, que é nós trabalhando com o corpo herdado e com padrões habitualmente formados. Então, eu disse isso há pouco tempo no workshop, nós nascemos extremamente subformados, imensamente subformados.
com uma promessa de ser humano. Nós temos a possibilidade de nos tornarmos humanos, sabendo andar como pessoas bípedes, sabendo falar, sabendo interagir socialmente, sabendo modular nossa intensidade, nossos gestos. Tudo isso são possibilidades, mas tudo isso nós temos que aprender. Então, o desenvolvimento lento do ser humano se dá porque nós somos seres que nos formamos aprendendo a ser humanos. Isso quer dizer, inseridos na comunidade humana, inseridos numa comunidade humana. Se nós não estivermos inseridos numa comunidade humana, nós não aprendemos a ser humanos. Nós vamos nos usar de alguma forma, mas não necessariamente como seres humanos. Se uma criança não estiver entre outros seres humanos, ela não aprende a falar. Ela até tem a possibilidade, mas ela não aprende. Ela pode não aprender a andar sobre as duas pernas e olhar o horizonte na vertical. Então, tudo que nós herdamos como uma possibilidade precisa ser continuado na prática, no ensaio e erro, para ser formado. Então, sim, o nosso desenvolvimento é muito lento, principalmente comparado a outros mamíferos e outros primatas, né? Tem mamíferos que nascem e o potrinho já está em pé depois de algumas horas. Incrível! Quanto tempo demora para uma criança humana ficar em pé? Um ano. Às vezes um pouquinho mais. E isso é formado com muito ensaio e erro, com muito esforço. Observe qualquer criança aprendendo a andar. É uma prática contínua. É uma prática contínua. A criança não para de praticar nunca, como também falar. O bebê começa a balbuciar desde pequenininho, com meses. Desde ali, o bebê começa a ensaiar a fala. O bebê escuta tudo. Os padrões de linguagem da língua mãe, da língua nativa, vão entrando desde sempre, desde o útero. Mas isso só vai se formando aos poucos. A criança começa a falar quando? Perto de 2 anos, com 2 anos e pouco, com 3 anos, dependendo. Então, é muito lento. Por que é muito lento? Porque nós nascemos subformados, tanto corporalmente quanto o nosso cérebro. Nosso cérebro nasce muito subformado. Todas as conexões serão criadas com a prática, com o ensaio, com o aprendizado. Então, por isso que se fala que cérebro de criança é a esponja, absorve tudo. Sim, porque é uma motilidade enorme, tudo está sendo aprendido, tudo. Né? Desde a percepção do ambiente até a percepção de o que eu faço, como eu faço e o que resulta do que eu faço. Então, isso é o corpo herdado, né? Isso é o processo de corpo herdado, do que nós herdamos geneticamente, inclusive esse ritmo lento comparado a outros animais, de tomar posse de quem somos, né? De estarmos no mundo exercendo habilidades que nós temos. Agora, por exemplo, gente, nós temos a linguagem falada, mas nós temos também a linguagem escrita. Isso é criação. Isso a gente aprende. Linguagem escrita, desenho, escrever, segurar um lápis para desenhar ou escrever, pintar. Isso não é dado. Isso não é dado geneticamente. O que é dado geneticamente? Possibilidade de desenvolver uma linguagem, possibilidade de comunicação, possibilidade de socialização, possibilidade de controle motor fino, mas juntar tudo isso
e escrever uma história, é formado. Ou seja, é o que o Stanley falava, são comportamentos que não foram programados geneticamente. Então, nós estamos entrando na esfera de criação. Então, só para a gente entender que ser humano envolve desenvolver comportamentos que não foram programados geneticamente, que são aprendidos, que são criados, formados, desenvolvidos a partir de possibilidades que nos são dadas como ponto de partida. Agora, quando nós fazemos a prática, então, entrando especificamente, que nós dizemos que nós lentificamos uma ação, né? Quando nós lentificamos uma ação, nós interrompemos o curso de completação de uma ação, nós vamos gerando experiências. Quanto mais eu diferencio graus numa ação, mais eu tenho experiências de como é aquilo, como é viver aquele comportamento. Então, vou pegar um comportamento que todo mundo tem, todo mundo conhece, que é quando você se organiza de impulso para fazer alguma coisa. Quando você faz a postura do impulso, né, que geralmente é você se projetar para frente, o impulso, quando você pensa, já foi. Tá? O impulso é aquele comportamento que você diz, caramba, fiz de novo. Eu já sei que não é algo que eu quero fazer, mas novamente eu fiz aquilo. Então, não é um comportamento específico, podem ser vários, mas você está sendo movido pela organização do impulso. Então, quando eu faço a forma do impulso, o gesto do impulso, mas eu não completo a ação, como quando eu organizo, como é que eu me preparo para agir, mas eu não completo a ação, e eu intensifico graus na organização de ação, vou e volto, eu vou gerando experiências para mim. Eu vou gerando conhecimento de como eu me uso, conhecimento de como é a experiência quando eu estou prestes a fazer alguma coisa, conhecimento de o que acontece, o que eu experimento quando eu desfaço um pouco. Quantos graus eu posso fazer indo e vindo na minha forma de ser impulsiva? Quantas gradações eu posso estabelecer? O que eu aprendo sobre mim? Então, toda vez que eu diferencio graus em um comportamento, eu estou lentificando uma ação. Na verdade, não é bem lentificando, eu estou atrasando uma ação. Tá? Porque não é que eu estou ficando mais lenta, eu estou atrasando a completação da ação. E, ao atrasar a completação de uma ação, eu aprendo sobre mim mesma fazendo aquilo, eu aprendo sobre as minhas respostas e eu aprendo sobre novas possibilidades de agir a partir de um padrão habitual. O comportamento impulsivo ele é herdado. Todos nós temos. Mas, ao longo da vida, nós vamos aprendendo a não sermos impulsivos, né? Tipo, clássico que eu sempre uso. Nós estamos numa festa, num casamento, a comida está ali no buffet, mas ainda não é hora de comer. Então, eu posso estar morrendo de fome, mas eu vou segurar o meu impulso de atacar a comida. A gente aprende a fazer isso. Toda criança aprende a fazer isso.
Todo adulto sabe fazer isso. Isso se chama socialização. O que envolve a socialização? Vários comportamentos aprendidos que vêm numa contraforça a comportamentos instintivos, comportamentos herdados. Né? Quando você diz para uma criança, coma de boca fechada, né? Segure o garfo, tudo isso é aprendido. Né? Se você vê um bebê comendo, ele vai pegar com a mão, ele come de boca aberta. Tá? Então, vários comportamentos sociais são formados no esteio, né, na diferenciação de ações de um comportamento herdado. E assim nossos comportamentos emocionais. Né? Então, nós podemos diferenciar graus num comportamento emocional. Atrasar a completação de um comportamento emocional. Aprender a formar camadas no comportamento emocional. Aprender que eu posso usar aquele comportamento com menos 10% de intensidade, ou menos 20% de intensidade. Ok, gente? Todo mundo está bem reflexivo. Eu sei que todo mundo fica se remetendo às suas experiências, mas está ficando claro isso? Eu estou sendo clara? Fazendo sentido isso que eu estou falando? Posso fazer uma outra questão, trazer uma outra questão, Leila? Deixa eu só falar, Iracema, tem uma questão da Ana Carolina, mas da minha, se a gente põe na frente ou continua? Você vai fazer em cima da fala da Leila, que ela já está... Deixa eu só ver a questão aqui. Acho que vai dentro dessa conversa, porque volta numa questão, e acho que aí até a Iracema pode acrescentar, se quiser, viu, Iracema? A Ana põe assim, ainda falando sobre a questão da sabotagem, né, que você abriu quando a Érica colocou, a pessoa utiliza esse termo, boicote, ela põe entre parênteses, quando, na verdade, ela tem dificuldade em ter constância, repetição e esforços no padrão de querer mudar. Será que é por isso? Né? Acho que é isso que a Ana está perguntando. A Ana pode abrir e falar, tá? Se eu não fui clara na sua pergunta. Eu não sei se é isso. A gente só vai saber qual é a dificuldade quando a gente começar a trabalhar com a pessoa e conversar sobre isso. Né? Repare, quando você diz que a pessoa se boicota ou se autossabota, existe uma culpabilização nessa fala. Né? A meu ver, assim, a pessoa já não está conseguindo fazer alguma coisa. Além de não conseguir, ela ainda se culpa por não conseguir fazer aquilo, porque deveria ser capaz de fazer. Deveria como, gente? Se a pessoa pode não saber como fazer. Então, quando eu falo não saber, você tem que entender, você tem que escutar o que eu estou dizendo, é não saber motoramente. Não saber, não é não saber mentalmente, porque mentalmente a gente sabe o que a gente tem que fazer. É não ter as vias de ação, não ter as conexões neuromotoras emocionais para fazer diferente. Isso tem que ser formado, isso é aprendido. Então, a maioria das vezes, quando eu percebo que alguém não está sendo capaz de fazer alguma coisa que ela diz que quer fazer, ela não sabe como fazer. Ela está repetindo um comportamento estável, que é o que ela formou, estabilizou e ficou involuntário, automático. E ela não sabe fazer diferente, tem que aprender. Quando nós fazemos a prática e nós fazemos gradações num comportamento automático, a pessoa começa a aprender como ela faz aquilo e como ela pode desfazer um pouco. Então,
eu vou sempre pelo caminho. A princípio, a pessoa não sabe fazer diferente. Vamos ver o que acontece quando ela tem a possibilidade de aprender, né? Aí nós vamos ver se a pessoa quer aprender, né? Ou se a pessoa quer fingir que está fazendo alguma coisa, mas não está a fim de fazer o esforço. Pode ser, não sei. Mas não dá para saber a priori. Se a gente afirma isso a priori, a gente estaria interpretando um comportamento. E eu não posso interpretar a priori, eu tenho que buscar e aprender. Eu vou aprender, trabalhando com a pessoa, o que de fato está acontecendo. Pode ser que a pessoa não queira fazer o esforço, mas aí é uma conversa, né? E a conversa é: querer formar esse novo comportamento requer esforço. Quanto você está disposta a fazer de esforço? Eu faço muito habitualmente, frequentemente, eu faço a seguinte pergunta: quanto você se compromete a repetir essa prática? Porque a gente aprende a reorganizar e a gente reorganiza um comportamento repetindo a prática. Então, às vezes, a pessoa diz, só 50%, achando pouco. Está ótimo. 50%, maravilhoso. Quer dizer que metade da sua semana você vai estar engajada de alguma forma em formar um comportamento novo. Está muito bom. Não precisa ser 100%. Só que quando eu digo quanto você se compromete, a pessoa diz 50%, isso é ação. Isso não é um sentimento. Isto é uma ação, um comportamento. Eu vou me envolver em formar algo novo 50% do meu tempo ali, pelo menos naquela semana, até a próxima sessão, até a próxima conversa. Requer esforço. Então, a pessoa pode dizer, eu não me sinto disponível para fazer nenhum esforço. Ok, é uma escolha, mas fica claro, é uma escolha. Então, vamos reorganizar a narrativa. De fato, você não quer mudar esse comportamento, porque você não está disposta a se engajar nessa mudança. Você gostaria que acontecesse magicamente, se for o caso, né? Isso aqui é uma hipótese. Em geral, quando a gente tem esse tipo de conversa, pelo menos na minha experiência, mesmo que a pessoa gostaria que acontecesse sem ela fazer muito esforço, ela se dá conta que requer algum esforço e ela se disponibiliza para fazer algum esforço. Pode não ser muito, mas um pouco já faz uma diferença. Tudo que você faz uma diferença. Ponha isso na sua cabeça. Tudo que você faz uma diferença. Tudo tem um efeito, algum efeito. Se você quer mais efeito, você pratica mais. Se você quer menos, você faz algo menos, você desfaz algo. Respondi? Acho que sim, Ana. Tá bom. Sim. Ok. Posso, então, perguntar? Claro, sim. Você comentou, Leila, né, uma das questões até que a Denise trouxe, a primeira, falando sobre reorganização de postura, a reorganização da anatomia, a reorganização de postura, a reorganização da experiência emocional e da narrativa. Isso a gente pode dizer que é também a organização de uma nova identidade. Perceber-se diferente de como estava, de poder funcionar de uma forma diferente no mundo. Isso implica, então, em poder formar uma nova identidade de si mesmo. A gente só tem que ter, sim, e a gente tem que ter cuidado com a afirmação, porque não é que eu mudo tudo da água para o vinho, né? Não é que eu sou uma pessoa completamente diferente. Sim. Mas, né?
Se eu desfaço um pouco do meu padrão impulsiva, ou se eu desfaço um pouco do meu padrão desanimada ou um pouco do meu padrão deprimida, eu começo a me reconhecer como uma pessoa menos deprimida, menos impulsiva, menos desanimada, mais animada, mais disposta, né? Então, sim, isso aos poucos, à medida que eu repito, porque não é fazer a prática 2 meses, né? É à medida que eu, de fato, repito, estabilizo e formo uma experiência nova, eu vou reorganizando como eu me reconheço, vou me reconhecendo como alguém diferente de quem eu era antes. Ok. Então, nesse sentido, sim. Na medida em que se aplica essa mudança, quando muitas vezes acontece, já aconteceu comigo, já ouvi relatos também na clínica, que a pessoa diz assim, mas quando eu fiz diferente. Não. Quando eu me dei conta de que eu já estava fazendo de uma forma diferente. Então, leva-se um tempo também, pode-se levar um tempo também para elaborar essa reorganização neuromotora, não? Sim, sem dúvida. Requer bastante repetição. Tá? Ok. Muitas vezes a gente ouve assim, nossa, a pessoa diz assim, a pessoa tá se trabalhando tem 2 anos, né? Ou trabalhando um certo tema. Um belo dia a pessoa diz assim, de repente eu fiz diferente, porque caiu a ficha, ela se deu conta naquele momento, parece que é de repente. Então, não, de repente não. Isso foi uma construção de 2 anos, ou de 6 meses, ou o que for, né? Foi uma construção contínua ao longo do tempo, com bastante esforço. Em algum momento, essas conexões se estabilizam. Sim, gente, ainda bem, né? Sim. Em algum momento, as conexões se estabilizam com a repetição. Então, parece que estalou o dedo e você estava diferente. Por quê? Porque isso começou a acontecer com menos esforço, com menos atenção voluntária. O comportamento foi se estabilizando e ficando mais na esfera do automático, como dirigir, como andar de bicicleta. Então, a pessoa se dá conta que agiu diferente, mas isso é resultante de um longo processo de prática, de esforço, de repetição. Silvana, você quer perguntar? Pode perguntar. Tem ninguém. Você tá muda. Tem que botar seu microfone. Tá, obrigada. Então, eu queria te perguntar, assim, na minha prática, comigo, né, eu tenho uma experiência, quando eu consigo fazer um pouco diferente, consigo estabilizar esse novo, né, quando eu percebo, me dou conta que estou conseguindo, eu tenho uma experiência de aumento de autoestima. Né? Eu não sei se sou só eu, porque digo, fui capaz, é uma exigência, ou se você acha que está atrelado fazer exercício, além de reformatar comportamentos, por exemplo, depressivo, de desânimo, né? Eu acho que acompanha também uma mudança de comportamento de autoestima, aumenta um pouco. Essa é a sua experiência? É a minha experiência. Então, a primeira coisa é, se essa é a sua experiência, isso é verdade para você. Você aprendeu isso com a sua experiência. Sim. Então, isso é fato. Isso é fato inquestionável. Você viveu isso. Eu não estava trabalhando isso, eu estava trabalhando outra coisa, mas aí, quando eu consigo, eu sinto que eu estou trabalhando também a autoestima. Olha só, repare,
Vamos refazer o que você disse, renarrar. Eu estava trabalhando num padrão, eu fui capaz de reorganizar um pouco desse padrão. Quando eu percebi que eu fui capaz de reorganizar algo no meu padrão, eu senti um aumento na minha autoestima. Sim. Então, você não estava trabalhando a autoestima. O aumento na autoestima veio como uma experiência na sequência de você se sentir capaz de reorganizar alguma coisa, de mudar algo no seu comportamento. Sim. Certo? Então, essa é uma experiência vivida inquestionável, é a sua experiência. Pode ser que nenhuma das outras 23 pessoas aqui tenha essa experiência. Pode ser. Acho difícil, mas pode ser. Mas não importa. Dentro da visão formativa, aquilo que você vive como uma experiência sua é a sua verdade. Então, você pode afirmar, na minha experiência, quando eu reorganizo um comportamento, quando eu me dou conta que eu sou capaz de reorganizar um comportamento, eu me sinto com mais autoestima. A minha autoestima aumenta. Ponto. Eu mesma me valido. Se você tem essa experiência, você precisa que outra pessoa valide a sua experiência ou você pode validar a sua experiência? Ultimamente, na velhice, eu estou precisando da terapeuta dizer que eu não estou gaga. Mas Tá a bom. terapeuta empresta, olha só, a terapeuta empresta o próprio corpo e a própria validação para a pessoa pegar na mão e se apropriar. Tá certo, tá certo. Esse é o Tá processo. Tá? Mas a gente faz isso para que a pessoa possa se apossar do que é seu, porque a experiência é sua, não é da terapeuta. Tá certo. Tá certíssimo. Tá bom. Muito obrigada. Agora, vamos. A primeira coisa foi essa. A segunda coisa é quando você se sente capaz de alterar alguma coisa que você quer alterar no seu modo de estar no mundo, é claro que isso gera em você uma satisfação e uma experiência de capacidade, de potência. Sim, é isso. Então, nesse sentido, sim, a gente pode chamar isso de autoestima, mas as experiências são essas. Eu posso, eu sou capaz, eu sei fazer isso. Isso é empoderador. E eu gosto do que eu fiz. Né? Então, um dos subprodutos do trabalho formativo justamente é essa experiência de capacidade, de potência, de tomar posse de mais de você. Obrigada. Agora é você, Mel. Então, você falou um pouco, Leila, sobre essa disponibilidade da pessoa se engajar em praticar para poder estabilizar a forma nova. E eu noto que, em alguns momentos, e até para algumas estruturas, esse engajamento é um pouco mais difícil para a prática, né? E, às vezes, a pessoa, ela realmente entende quando ela está, né, quando eu estou trabalhando, eventualmente, com alguém, e ela realmente tem uma experiência na prática acompanhada, mas ela se vê com muita dificuldade de sustentar essa prática sozinha. E eu sei que... O que é sustentar a prática sozinha? É fazer de novo? Repetir sozinha, né? Sem a minha presença, né? Sem estar durante a sessão. E às vezes as pessoas retornam frustradas, porque tiveram uma percepção importante daquele resultado durante
a prática na sessão, mas não conseguiram fazer nos seus dias sozinhas, né? E eu sei que para responder a pergunta que eu vou te fazer, talvez seja muito mais na especificidade, mas o que você poderia dizer como pontos de apoio, né? Como apoiar essa repetição, né, de uma forma mais autônoma? Como que a gente pode, genericamente, né? O que você puder dizer genericamente sobre isso. Primeira coisa é que a gente tem que reconhecer que é difícil fazer a prática sozinho. Todos nós temos essa experiência. É difícil. É por isso que nós temos as aulas de prática formativa, porque é uma possibilidade ali de, por 1 hora, conduzido por alguém e com outras pessoas, você fazer a prática. Então, as aulas de prática foram criadas para isso e por isso, para dar suporte ao processo pessoal. Então, claro que você vai para uma aula de prática, pode ser que o tema e a postura trabalhada seja outra, mas fazer aquilo em grupo durante 1 hora te dá gás, te dá estímulo para amanhã eu posso fazer 5 minutos do meu trabalho. Ajuda a dar sustentação. Então, eu tenho que dizer isso para você, né? Existe uma estrutura justamente para ajudar as pessoas a dar sustentação. Isso é uma coisa. A outra coisa é que tipo de organização de memória externa você pode sugerir para a pessoa. Porque a primeira coisa é, o que acontece? Você não lembra de fazer, às vezes a pessoa esquece, nem lembra de fazer. Então, isso é como a gente pode criar memória externa. Às vezes eu digo para a pessoa, colhe um papel no espelho do banheiro, ponha na geladeira, só que o papel tem que mudar de lugar, senão fica peça do mobiliário, né? Mas colar um lembrete, gente, parece bobagem, mas funciona. Sim. Minha prática, né? Ou o nome da postura, ou a frase que veio, ponha lembretes que sejam memória externa. Isso é uma coisa. Outra coisa, associe fazer a prática com algo que você faz todo dia. Né? Escovou o dente, vou fazer 5 minutos de prática. Né? Tomei banho, botei minha roupinha limpinha, vou fazer 5 minutos de prática. Associa um comportamento de todo dia. Outra coisa, reduza a expectativa. Não é para fazer meia hora de prática, gente. 20 minutos. Não. Se você fizer 5 minutos, está excelente. Porque 5 minutos de prática, gente, é um mundo no seu processo interno, no seu metabolismo, nas conexões cerebrais, é um mundo. Tá? Outra coisa. Não, eu não vou fazer todo dia, porque não cabe da minha realidade. A não ser que eu seja uma pessoa super disciplinada, tem gente que faz. Tá? Mas, se você está trazendo pessoas que têm dificuldade de fazer, não, então não é todo dia. Mas, então, quais são os dias? Ponha na sua agenda. Segunda, quarta e sexta. Tá? Terça e quinta. Agende como se fosse um compromisso. Tudo isso, gente, são suporte ao comportamento. São estratégias de suporte que a gente pode sugerir. E a própria pessoa pode ter outras ideias. Né? Desculpa, Leila, mas nisso aí o que há mais uma reclamação que do cliente é quando ele fala, quando eu faço sozinho parece que não tem graça, né? Porque não tem a relação vinculada. Ok. Então, a outra coisa é essa conversa, que é uma conversa importante com o cliente. Né? Quando você faz sozinho, é muito diferente quando você faz comigo. É muito diferente. Porque não existe o pulso entre eu e você e não existe eu como um corpo de suporte enquanto você faz a prática. Então, não é para ser igual. Não é para ser igual. Tá? Agora, me fala sobre ser sem graça. Me fala o que aconteceu que você acha sem graça. Ou, às vezes, a pessoa diz assim, não acontece nada. Eu digo, é mesmo? Me fala sobre o nada. Eu fico super curiosa de saber o que é o nada. Porque aqui para nós não existe, isso não existe.
Se a pessoa faz alguma coisa, nada não existe, mas ela está chamando alguma coisa de nada. Vamos pesquisar o nada. Me fale sobre a experiência de nada. Tá? Então, isso é importante ir conversando também. E isso vem dentro do pacote da expectativa. Vamos desorganizar graus de expectativa, que eu vou ter uma grande experiência, que eu vou ter um grande insight, né? Que eu vou ter altas sensações. Né? Não, gente. A prática é feijão com arroz. É aquilo que a gente faz todo dia. Né? Como tudo. De vez em quando eu tenho uma experiência incrível. De vez em quando. Agora, essa experiência incrível ela é formada pela minha prática de todo dia. Tá? Por aquilo que todo dia eu me dedico um pouquinho a fazer. Acho que também coloca, né, Leila, no cotidiano da vida, né? Não o processo formativo como algo além da vida, num lugar de especial e de O processo sobreposto. formativo é o processo vivo. A vida se forma o tempo todo. A diferença é, a gente pode escolher participar ou não participar. Uma coisa que o Stanley sempre dizia, olha só, você está em constante processo formativo. Se você se pega nas mãos e participa, você dá forma à sua vida. Do contrário, você é formado pela vida. Algo vai se formar. A diferença é se você participa nisso ou se você se deixa formar por forças que são alheias a você. Mas o processo formativo é o processo da vida. O quanto cada pessoa se engaja em participar voluntariamente do que você forma. Essa é a grande diferença. E isso, à medida que nós vamos adquirindo anos de vida, faz uma diferença maior ainda. Principalmente porque o lugar social da pessoa com mais de 70, 80 anos, ele não existe. Né? Para começar, não existe porque antes as pessoas morriam antes. Né? Depois, por um tempo, quando as pessoas começaram a viver um pouco mais, as pessoas adoeciam. Então, o envelhecimento ficava ligado a adoecimento. Então, é muito recente a longevidade como um processo com saúde e com participação na vida, com uma vida ativa. Então, isso tem que ser formado e aprender a ser uma pessoa mais velha, aprender consigo com a sua experiência e aprender a dar forma a ser uma pessoa mais velha. Isso é criação. Isso é criação. Precisa ser criado. E depois divulgado, falado, né? Para que outras pessoas escutem a experiência. Nesse sentido, o Stanley foi um grande modelo para todos nós. Ele falava muito, ele se engajou muito no próprio processo de envelhecimento e falou muito sobre esse processo como um processo de criação e de aprendizado contínuo, constante, de estar sempre formando algo novo, como ser uma pessoa mais velha, como me acompanhar no meu tempo, naquilo que eu quero formar como uma pessoa mais velha, recebendo as mudanças que ocorrem no meu corpo e conversando com isso, formando um novo estilo de estar no mundo, algo que não existia antes, tem que ser formado. Eu, com 50, sou uma pessoa, com 60 sou outra, com 70 sou outra, com 80 sou outra. Como eu participo em formar o meu estilo de estar no mundo ao longo dessas formas todas.
Gente, está uma delícia, mas a gente está aí com 8 minutos para terminar. Isilda, não sei se você quer falar, você abriu o microfone, só foi por acaso? Ah, não, por acaso. Isso. Mas se quiser falar, né? Acho que deixar esses últimos minutos para a gente arredondar, né, Lena? Se ninguém tiver nenhuma pergunta aí, acho que pergunta nem dá mais tanto, mas alguma questão que ficou, alguma coisa que vocês queiram trazer. Tudo bem? Acho que vou falar só um segundo, ler e deixar para você. Acho que, assim, delícia de conversa. Acho que, assim, muita coisa aqui, muito, muito. Que bom que fica gravado, que bom que dá para a gente ir lá no YouTube do Centro, gente, assistir de novo, e de novo, de novo. Muita coisa aqui, muitos assuntos. Cada um dos assuntos dá uma grande conversa. Obrigada, Leila. Obrigada por todo mundo, acho que por alimentar essa conversa, né? Deixar aí com você, gratidão, acho que em nome de todos nós, para você finalizar hoje. Eu também estou muito satisfeita com a nossa conversa, muito grata pela presença de todo mundo, sexta-feira à tarde, depois do carnaval, gente. 25 pessoas aqui. Muita gente a fim de conversar, e isso me dá muita alegria. E as perguntas muito boas, uma excelente conversa. Eu acho muito importante que a gente possa estar continuamente conversando sobre aquilo que nós fazemos, porque o trabalho vai se desenvolvendo dentro da gente, a percepção do trabalho, a compreensão do trabalho vai se desenvolvendo. E a conversa faz parte desse desenvolvimento, né? As perguntas e respostas fazem parte do nosso aprendizado. Então, eu acho muito importante que nós possamos nos reunir e conversar sobre isso, né? Porque a gente faz essas conversas, mini conversas, às vezes, em pequenos grupos, às vezes um pouquinho na aula de prática, às vezes em supervisão, às vezes nos workshops, mas abrir esse espaço para ficar 1h30 conversando sobre o trabalho é muito bom, muito, muito bom. Eu agradeço muitíssimo a presença de todo mundo. Marcela também está agradecendo, gratidão, foi muito esclarecedora. A Ana também deixou um abraço. Então Tá ótimo, gente. Vamos fazer uma fotinha. Karina. Alguém vai fazer a fotinha? Camila, Júlia, Gabriela, se conseguirem abrir. Então faz, porque eu fiz uma antes, aí seria ótimo outra pessoa fazer outra agora. Conseguem? E mandar para a Denise, aí Denise me manda. Joana? Tá ótimo. Tá certinho, ótimo. Leila, super obrigada, muito bom. Muito boa conversa, gente. Muito bom. Muito boas perguntas, gente. Muito boas perguntas e comentários. Muito bom. Excelente. Excelente mesmo. Muito bom. Muito gostoso, muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Bom Tchau, fim tchau. de semana. Boa sexta-feira. Beijo. Beijo. Vou parar de gravar aqui.